Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Advestor no YouTube e hoje eu vou fazer um vídeo super especial. O assunto é direito trabalhista e eu trouxe aqui o cara especialista no assunto, que é o Thiago Guimarães, do Guimarães e Rangel Advogados. Tiagão, se apresenta pra gente aí. Muito obrigado, Rodolfo, pela oportunidade de estar falando para a sua rede. Eu me chamo Thiago Guimarães, eu tenho um escritório empresarial voltado para a área trabalhista, direito trabalhista, e o que nós fazemos é ajudar os empresários a mitigar os riscos de uma demanda. Nosso propósito é trazer segurança à relação laboral entre as empresas e os colaboradores, de modo que a gente não inviabilize o negócio. Com certeza. Um prazer estar falando com você, meu amigo. Eu que agradeço, Thiagão, obrigado aí. Eu tenho certeza que esse é um tema assim que às vezes o empresário que nunca passou por isso, às vezes não dá tanta bola, né? Mas quando o cara sofre a primeira situação ali, que aí ele estremece todo por dentro, né? Fica pálido e aí pensa, poxa, isso realmente é muito importante. E aí, para falar com o Thiago, que é especialista no assunto, a gente vai voltar um pouco para esse mundo da construção, para dar mais informação, mais conteúdo para você aí do outro lado. Então, não perde esse vídeo, assiste até o final, porque vale muito a pena. Dá like nesse vídeo e segue o nosso canal. Então, vamos lá, Thiago. Para quem tem uma empresa de construção, riscos de contratações, eu queria que você destacasse assim, qual o tipo de problema que você acha que é o que mais acontece para chamar a atenção do construtor aí. Sem dúvida nenhuma, Rodolfo, o dono da obra ele tem que estar atento ao contrato em si. Então, assim, ele tem que pedir e exigir do seu contratante, do empreiteiro, no caso, todas aquelas certidões negativas de FGTS, de INSS. Ele tem que ter um contrato bem amarrado no que tange ao pagamento das verbas trabalhistas, porque ele acaba respondendo de forma subsidiária ou solidária. Então, esse é o maior desafio de um contratante de subempreiteiras, é ter esse controle. E não invariavelmente, como você se beneficiou da mão de obra do colaborador, evidentemente que a justiça provavelmente vai condená-lo de forma solidária e subsidiária, e se você tiver toda a documentação na sua mão, você consegue se defender melhor. Ah, caramba. Então, ou seja, se eu estou contratando uma empreiteira menor para fazer um pedaço da obra ali, uma área bem específica, é minha responsabilidade também eu dar uma olhada nessa relação dessa empreiteira com os funcionários. Sem dúvida alguma. Porque o risco pode respingar para mim aqui. Sem dúvida alguma. A justiça trabalhista tem a máxima do princípio da primazia da realidade, né? Que o papel aceita tudo, mas o que vale é o que de fato acontece. Então, uma vez que você tomou essa mão de obra, você usufruiu da mão de obra do colaborador, você acaba eventualmente sendo responsável de forma solidária ou subsidiária. Isso aí já tem simulado no TST. Meio que quase que automático. Nossa. Você pagar essa conta no final. E quem paga errado paga duas vezes. Então, quanto mais você mitigar o risco, mais oportunidade de economizar dinheiro você vai ter. Essa frase já ouvi muito boa, quem paga errado paga duas vezes, então tem que ter atenção, porque às vezes essa empresa pode passar por um problema e respingar às vezes até 100% do problema para você, né? E aí você assumiu um problema gigantesco, né? Os desafios empresariais acaba tendo que a gente ter cada vez mais controladoria. Eu vi seu vídeo com o João Nobre, que é uma autoridade nesse ramo. E isso faz parte também de uma controladoria, ainda que não seja financeira. É você controlar o contrato, é você controlar as verbas de FGTS, de INSS, a contratação, a segurança do trabalho. Isso é tão importante, que uma das maiores indenizações da trabalhista é o acidente de trabalho. Caramba. Então é preciso você ter saúde e bem-estar para os colaboradores, que a empresa é feita de pessoas, né? Então vamos cuidar dos colaboradores, vamos cuidar e vamos seguir a legislação. Mas também a gente não pode viabilizar o negócio, nós temos que seguir em frente. Então, só pensando numa lógica bem prática, assim, seria bacana eu fazer um contrato pedindo uma comprovação dessa empreiteira que está pagando o FGTS para os... Eu sempre pedi essas comprovações. Sem dúvida alguma. Eu guardo esses documentos vindo deles mesmos, já que meu contrato amarra isso. Na verdade, nossos contratos com os nossos clientes, nós advogamos para algumas construtoras,
E a cláusula pétrea que a gente não modifica, que é o contratante tem que mandar toda a relação dos colaboradores, tem que mandar toda aquela relação de GFIP, né, que é da INSS, e de FGTS e dos salários pagos. Para quê? E a gente glosa a nota dele, ou seja, se ele não mandar essas comprovações para a gente não paga a fatura para ele. Com isso, a gente amarra e a gente fica seguro. Aí, nota a 10, sugestão, né? Isso aí é mandatório. Mas a gente sabe que às vezes tem obras que são céleres, 3, 4 dias de intervenções, e aí a pergunta de $1 bilhão que ninguém consegue responder, meu amigo, como é que eu contrato sem carteira assinada? A reforma trabalhista deu algumas oportunidades, mas o dia a dia é que vai saber se você vai ter que ter uma carteira assinada ou se você vai ter um verdadeiro prestador de serviço ou um autônomo. Caramba, bacana, excelentes dicas aí. A próxima pergunta seria como se prevenir dessa situação, mas eu acho que é por aí, através desse contrato. Você até colocou pra gente de forma bem clara ali algo na prática, né? Realmente, se eu seguro o pagamento e só pago quando eu tiver essas comprovações, acho que é o ideal. Só que tem aquela obra que é meio que uma panela de pressão, né? Que você vê que tá indo, e aí você criar esse mecanismo, acho que gera mais pressão ainda, mas entendendo a situação do trabalhista, eu vi que isso mais importante que um pequeno atraso. Sem dúvida, nós temos uma legislação muito antiga, né? De 1944, da era Getúlio Vargas. Hoje nós estamos no século XXI, inteligência artificial, a tecnologia, então assim, mas é amarrada porque a gente veio lá da Revolução Industrial, direito francês, alemão, que é mais protecionista. Então assim, nós precisamos entender e adequar a realidade. Não podemos viabilizar um negócio nunca, o Brasil precisa andar para frente, os empresários precisam ter liberdade para inovar, mas é preciso também seguir a segurança jurídica para que você não tenha contingências trabalhistas no futuro. Muito importante. Agora, eu vi até que no nosso bate-bola que a gente fez um pouco antes, você mandou pelo WhatsApp algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do risco do piso da categoria, como é que funciona isso exatamente? Excepcional pergunta. Nós não podemos, é uma liberalidade das empresas seguir ou não o sindicato. Sim, ele é pouco praticado. Talvez ele é pouco praticado, não? Não. Sim? Há uma máxima seguinte: o sindicato, você não está vinculado ali, você não é signatário, você não é associado. A reforma trabalhista deu essa liberdade para os empresários de não precisar. Antigamente não, você era obrigado, praticamente obrigado a ter que pagar lá, era uma taxa compulsória que você pagava para os empresários. A reforma trabalhista flexibilizou isso, deixou a autonomia da vontade, né? Se você quiser se filiar ao sindicato, não tem problema nenhum, você vai lá e paga, mas você tem que seguir o piso da categoria. Então, assim, exemplo, tá lá no piso que ganha 1.200, se você está pagando 1.000, você está assumindo um risco de 200. Ele pode vir a pleitear e provavelmente vai ganhar. Então, assim, seguir as convenções, seguir o vale transporte, seguir o vale refeição, seguir todas aquelas nuances que está ali na convenção coletiva é de suma importância e as empresas têm que ficar atentas a isso. Caramba, bem importante aí, porque não sei, os exemplos que eu vejo não seguem tanto o piso da categoria e tem um risco grande de você não fazer isso, porque a pessoa pode recorrer e ganhar a diferença, né? Ele certamente, se ele pleitear e tiver enquadrado na convenção coletiva a categoria dele, certamente ele sofrerá essa contingência. Caramba, olha que importante aí, pessoal. Agora, essa pergunta acho que até já foi um pouco respondida, né? Que seria essa situação de contratos de subempreitada. Porque é muito comum também, às vezes a gente vê uma obra ali, tá a construtora fulana fazendo, mas debaixo da construtora fulana tem uma ramificação absurda de subsetores e cada uma fazendo uma coisa e aí tem esses contratos todos, né? Com a liberação da terceirização da mão de obra, né? Hoje você só precisa ter o seu CNPJ e você ter expertise, você subcontratar 30 empresas. O cara que faz a vidraçaria, o cara que faz a marcenaria, o cara que faz o piso, o cara que faz o gesso. Então, assim, hoje você consegue deter uma empresa sem ter um funcionário, ter só você. No entanto,
A lei protege nesse sentido. Por daí a importância do contrato. Lembra que eu falei? Você tem que ter lá essas contratações todas amarradas no contrato e você só pagar porque certamente, como você é o dono da obra, você vai responder de forma solidária ou subsidiária. Então é muito importante você seguir esses trâmites. Agora, você está falando de uma obra rápida, você está falando de... para o seu negócio, por exemplo, Rodolfo, que eu adoro, é inovador, é único, inclusive, vejo pouquíssimas empresas falar sobre isso. É uma obra de intervenção própria, mas eu sei que você tem contrato, o investidor fica tranquilo, porque sabe que vai receber, vai ter a capitalização do seu dinheiro de volta. Então, assim, como intervenções rápidas e céleres, a gente pode desburocratizar de uma certa forma, mas jamais deixar de tomar todos os cuidados. Quero agradecer demais a presença do Thiago aqui, esse papo foi incrível, foi tão bom que tem mais um, tá? São 2 vídeos, então não perde essa sequência que tá incrível aí sobre direito do trabalho com especialista. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você, Rodolfo. Se me chamar, eu estou às ordens. Muito legal. Obrigado. Não perde o próximo vídeo, hein?